Olá, turma 151, tudo bem? Aqui é o professor Walter, de História e Geografia do PEJA. Como vocês podem ver, eu estou de máscara, porque eu estou aqui na escola. Muito embora hoje, dia 9 de junho, na quarta-feira, não esteja ocorrendo aulas, em função da vacinação dos professores, uma medida acertada da prefeitura, eu estou na escola porque eu também faço parte da direção. Então, eu estou aqui fazendo serviços burocráticos que tem que fazer, mas eu parei nesse minutinho, desse tempinho, para dar a nossa aula remota. Hoje, na turma 151, tanto o grupo A quanto o grupo B ou C estão em aula remota em função da vacinação. O que acontecerá também amanhã com a turma 152 e com as demais turmas, porque acredita-se que essa vacina possa causar alguns efeitos colaterais, e causa mesmo. Então, para evitar que pessoas passem mal na escola, a prefeitura, de modo acertado, cancelou as aulas. Porém, nós prosseguiremos aqui no ensino remoto. Lembrando que semana que vem é normal, Então, venha semana que vem. Lembrando, pessoal, que sempre usem máscara. Eu estou na escola, portanto, um lugar público, muito embora aqui na sala esteja só eu, mas outras pessoas entraram aqui. Assim, eu uso sempre máscara. E no retorno, vocês já sabem também, É para usar máscaras, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. Na aula passada, eu falei sobre o início das civilizações. Eu falei sobre o início da história da humanidade. Então, falei do período paleolítico. Está no WhatsApp, está no Rio Educa, está no YouTube, está no Facebook. Então, vocês podem assistir minha aula em qualquer plataforma. Em caso de dúvida, professor, eu não sei entrar na plataforma Rio Educa. Então, não tem importância. Você pode ver aqui na semana que vem, quando nós estivermos no presencial, ou quem não quiser optar pelo presencial, vem aqui, vocês entram aqui na sala da direção e eu ensinarei a vocês como entrar. É importante saber, tá bom? Porque o Reeduca é uma plataforma exclusivamente feita para a parte educacional. Portanto, é muito mais adequado que o WhatsApp, que o Facebook e que o YouTube. E além disso, no Reeduca, as salas de aula aparecem lá. Você tem matemática, geografia, história, ciências, tá tudo lá, português, tá tudo lá separadinho. O WhatsApp não, ele está tudo misturado, Acaba até confundindo um pouquinho, eu sei. Então venham aqui para poder ensinar vocês. Nós já falamos do Paleolítico, ou período Idade da Pedra Lascada, mais ou menos entre 2 milhões de anos atrás até cerca de 8 mil anos atrás. Esse material está disponível. Agora, nós falaremos do período posterior, que é o Neolítico. O Neolítico teria começado aproximadamente em 8 mil a.C. Vejam bem, esses períodos, a divisão entre eles, não é uma divisão marcada corretamente. Por isso que eu falei cerca de, aproximadamente. Então são datas aproximadas, medidas por arqueólogos, historiadores, de acordo com o que foi encontrado de vestígio daquele período, do aprimoramento. No Paleolítico, a pedra lascada, ela era um instrumento básico. Eles batiam pedras umas contra as outras, obtinham lascas para fazer pontas de pedra, pontas de flecha, de lança, facas, machados. E eram instrumentos muito frágeis, porque, assim, não havia uma resistência tão grande. Então, mostra ainda um baixo desenvolvimento tecnológico do ser humano. Já no Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, ou ainda a Idade da Pedra Polida, os seres humanos passam a não contar mais com o acaso. Eles passam a esculpir as pedras. Eles passam a polir as pedras. Batiam umas nas outras, e as lascas eles passam a polir, a dar forma. Tá bom? Então, algo muito mais refinado, mais sofisticado.
mais artesanal, tá bom? Então, o que seria marcado o Neolítico? Muitos falam em Revolução Neolítica. Que revolução é essa? Foi a descoberta da agricultura. Lembremos que no Paleolítico, os seres humanos viviam basicamente da caça, da pesca e da coleta. Ou seja, catavam do solo, catavam das árvores, raízes, plantas comestíveis, frutas, etc. Tá? Então, não se conhecia ainda a agricultura. E por não se conhecer, você não produzia excedentes, ou seja, não produzia alimentos para se manter e para sobrar nas épocas de carestia, de dificuldade. Assim, os seres humanos do Paleolítico eram basicamente nômades, ou seja, deslocavam-se constantemente na busca de recursos como comida e água, tá bom? Então, vamos lá, eu vou dar aqui um texto para vocês. No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação. Vejam bem, no Paleolítico acaba a última era glacial, a temperatura sofre uma mudança, tá? E assim, com o clima mudando, o ecossistema muda e os seres humanos tendem a se adaptar às novas formas de clima. Tá? Isso foi gradual, isso não foi de um dia para o outro, durou milênios, tá bom? Aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram às margens dos rios. As comunidades humanas, as primeiras civilizações, chamam-se civilizações de regadio ou civilizações hidráulicas. Por quê? Porque viviam próximas a grandes cursos fluviais, ou seja, a grandes rios. Por exemplo, no Egito, o rio Nilo; na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates; na Índia, os rios Indo e Ganges; na China, os rios Azul e Amarelo, e ainda se coloca, por exemplo, os hebreus fenícios às margens do rio Jordão. Tá bom? Então, viver próximo aos rios é fundamental. Por quê? Para obter água. A água é fundamental para a vida. Tem que saber disso. Tá? Então, quando os seres humanos se instalam às margens dos rios, isso contribui para se desenvolver a agricultura, com o plantio do trigo, da cevada e da aveia. Muito bem, olha só. Os seres humanos fizeram uma descoberta importante nessa época, de que uma semente geraria frutos, geraria vegetais, geraria uma nova árvore. Então, eles aprendem a plantar. Só que a plantação, ela necessita de água. Vegetais não crescem sem água. Ah, mas e o cacto? O cacto busca água do subsolo. Ele tem raízes profundas. Então, mesmo o cacto, tá? Ele está no deserto, mas há um lençol freático abaixo dele, tá bom? Então, a agricultura se desenvolve. E, basicamente, pessoal, na antiguidade, quando falamos do Egito, da Mesopotâmia, os cereais eram de fundamental importância, principalmente o trigo, que foi a base alimentar da humanidade durante milênios, e talvez ainda hoje seja. Ora, o trigo está em tudo na sua casa. Na farinha, está nas massas, está nos pães, está nos biscoitos. Tá? Então, o trigo foi fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Quando os seres humanos passam a plantar, ora, o que você planta hoje não cresce amanhã. É preciso um tempo de maturação entre o plantio e a colheita, correto? Algumas plantas duram 2, 3 meses, outras duram mais de 7, 8 meses para gerar frutos. Tudo bem? Então, quando o ser humano planta, ele tem que esperar a plantação se desenvolver. Então, ele se fixa ao solo. Ele não é mais nômade. Tá? Muitos ainda eram nômades, tá? Mas ele passa a conhecer agora o sedentarismo. Isto é, ele passa a viver na mesma região. Então, os homens das cavernas ficaram para trás. Agora, eles passam a construir com pedras, com madeira, com palha. Tá? Então, claro, construções bem rudimentares, bem simples.
mas mesmo assim com instruções. Tá bom? Então o ser humano, por conta da plantação, de defender a sua plantação de outros grupos, ele passa a se sedentarizar, isto é, se fixar ao solo. Muito bem. Além disso, pessoal, da agricultura, houve uma outra coisa importante. Foi o desenvolvimento da pecuária, isto é, da criação de animais para corte, né, e para carne. Tá? Então, os seres humanos aprendem a domesticar alguns animais, como o cavalo, que tornou-se um meio de transporte importantíssimo na antiguidade, e o gado para obter peles, para obter carne, para obter leite e outras coisas mais. Tá bom? Então, com isso, as populações passam a produzir mais alimentos. Quando você produz mais alimentos, o que acontece? As pessoas passam a comer mais. E se passam a comer mais, tendem a ficar mais saudáveis. Ah, professor, então quem come muito fica saudável? Olha aqui, isso, cuidado, hein? Porque não é assim. Naquela época, os alimentos todos eram de origem natural. Não havia alimentos processados. Portanto, o aumento na quantidade de alimentação melhorou, sim, a vida humana sobre a Terra. Deu mais saúde, as pessoas viveram mais, e com isso a população tende a aumentar. Tá bom? Então vamos lá. Surgem as primeiras aldeias, surgem as primeiras vilas. Na Mesopotâmia, há esses registros. No Egito, há esses registros. Tá bom? Vamos lá. Seus objetos de uso diário, para caça, para armazenamento, tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, como eu falei, era esfregada no chão ou na areia até ficar polida. Ou seja, o ser humano começava a dar a forma que ele queria, e não mais depender do acaso para obter seus objetos. Tá bom? Uma coisa importante aqui. Desenvolveu-se a arte da cerâmica. Os seres humanos descobriram de alguma maneira que, esquentando o barro, ele se solidificava. E você poderia também dar forma ao barro, como potes, como tigelas, como pratos, como copos. Tá? Então, esse artesanato, ele mudou a vida humana. E quando você fabrica potes agora, você pode também armazenar a sua produção agrícola. Ou seja, já era possível estocar bem os alimentos. Tá bom? Então, isso facilitava, né, você se manter bem em qualquer época do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Tá bom? Vamos lá. Criaram técnicas de fiação e tecelagem para fazer tecidos de lã e linho. Isso é uma revolução. Por quê? No Paleolítico, ou se andava nu, ou se usava peles de animais. Com a fiação, com a tecelagem, os seres humanos aprendem a fabricar através de fibras vegetais ou animais, aprendem a fabricar suas roupas. A lã, por exemplo, era básica, que você extraía tosquiando ovelhas. E o linho, que você produzia através de vegetais. Então, os seres humanos dão um passo importantíssimo. Eles dão um passo imenso. E, de fato, é uma mudança brutal em relação ao Paleolítico, no qual os seres humanos eram muito primitivos. Tá bom? Agora, o Neolítico, pessoal, ele foi nesse período, os seres humanos começaram a aprender a trabalhar com metais. Qualquer metal? Não. Principalmente o cobre e o estanho. Por quê? Porque são metais mais macios. Ah, pessoal, como é que o metal pode ser macio? Bom, pessoal, não que ele seja macio de fofinho. Não. Porque metais cujo ponto de fusão, derretimento, são variáveis. Uns maiores, outros menores. Por exemplo, o ponto de fusão do cobre é mais ou menos 1058 graus. O ponto de fusão do ferro é 1538 graus. Ou seja,
você tem que ter temperaturas altíssimas para fundir o ferro, muito mais do que para fundir o cobre. Então o cobre é o metal mais fácil de ser fundido do que o ferro, tá bom? Explicado? Então quando eles aprendem a fundir metais, isso é uma outra revolução. Por quê? Porque agora você tem instrumentos mais fortes e mais cortantes que te facilitam derrubar árvores, te facilitam construir, facilitam o fabrico de armas, tá bom? Então, é uma outra revolução que vai dar início à chamada Idade dos Metais, que nós já vamos ver. Naquela época, as sociedades eram bem primitivas. No Neolítico ainda não havia o Estado, ou seja, não havia ainda a figura de governante e governados, dos reis e dos súditos. Tá? Essa ainda é uma fase pré-estatal, ou seja, na qual há um governo organizado que coordena ou comanda uma sociedade. Tá bom? Com o tempo, tá, o Neolítico ele marcou o período final das comunidades primitivas, que vão dar origem aos estados. Os primeiros estados que se tem notícia foram a Suméria, que fica ao sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e também o Egito, tá bom? Isso mais ou menos por volta de 3200 a.C., por aí, tá? É quase um tempinho, né? Por fim, a Idade dos Metais. Quando você desenvolve técnicas de fundir metais, isso possibilita um abandono progressivo, né, mas não total, né, da pedra como instrumento principal. Você, com o metal fundido, você o coloca em formas e dá a ele o formato que você quer. Você possibilita também um objeto mais cortante, mais perfurante, que ajuda você tanto na defesa contra inimigos, quanto na caça, ou ainda na construção, para você cortar madeira, tá bom? Então vamos lá. O primeiro metal a ser fundido, assim diz a história, foi o cobre, e depois o estânio, que é um tipo de metal. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze, ou seja, o bronze ele não é encontrado na natureza, ele é uma liga metálica, ele é a fusão de dois metais, do cobre e do estânio, tá bom? Então, como ele é uma fusão, ele torna-se mais resistente. O bronze, né, ele tem uma resistência maior, tá? Então, surgiu a idade do bronze, tá certo? Mais ou menos 3000 a.C., tá? Os povos que conheciam o bronze foram aqueles povos que primeiro se desenvolveram militarmente, dando origem aos primeiros reinos e impérios, tá bom? Então, por volta, mais ou menos 3000 a.C., produziu-se bronze no Egito e na Mesopotâmia. Quem fala isso é arqueologia. Os arqueólogos, eles medem os objetos, a idade deles, através do carbono 14. Depois vocês podem ver isso no YouTube, como é que funciona a datação por radiocarbono, tá bom? A metalúrgica, o que é metalurgia? Metalurgia trabalha com metais, tá? Do ferro posterior. O ferro, os primeiros metais, objetos feitos de ferro, a datação precisa, ou mais ou menos precisa, é por volta de 1500 a.C., tá? E condicionar Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Os objetos de ferro, pessoal, deram aos primeiros povos que o controlaram uma imensa supremacia militar. Porque as armas de ferro eram muito mais resistentes do que as armas de bronze. Tá bom? Então, o ferro, por ser um minério mais difícil de ser trabalhado, ele vai se difundir mais lentamente, tá? Em função da superioridade do ferro, né, veio então a partir de 1500 a chamada Idade do Ferro. E com a Idade dos Metais, encerra-se então a chamada, entre aspas, pré-história. Já falei sobre isso na aula passada, sobre que esse conceito pré-história, ele não é o mais adequado.
ele serve apenas de balizamento temporal, tá? E essa época, pessoal, o que vai marcar essa época da Idade do Ferro é a invenção da escrita. Não a que nós conhecemos, tá? Escritas mais pictográficas, ou seja, com figuras, como a hieróglifa do Egito, entre outras, tá? Então, com a escrita, os seres humanos dão um passo muito além, porque eles passam agora a documentar a sua vida, a documentar os impostos, a escrever livros. Então, é uma coisa extraordinária. Então, com a criação da escrita, dá-se o fim ao que se chama de pré-história, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Assistam esse vídeo, leiam o texto que eu vou colocar para vocês e também os exercícios. Não deixem de fazer, pessoal, tá bom? E me enviem no privado ou façam no Classroom do Reeduca, tá bom? Então, um grande abraço, façam como eu, quando sair às ruas, usem máscara, tá bom? E na próxima semana, sem dúvida, estaremos aqui nessa plataforma digital, mas também estaremos pessoalmente, tá bom? Contem conosco, estamos aqui para servir vocês. Um grande abraço e até a próxima.